Olá! Hoje iremos falar sobre o saxofone, conhecido mundialmente e popularmente também como sax. É um instrumento de sopro, patenteado em 1846 pelo belga Adolphe Sax. Uma coisa muito interessante que o fabricante do instrumento tem em seu nome o sobrenome Sax, né? Por isso veio a palavra sax e depois ao longo do tempo foi colocado conhecido também como saxofone. É um belga que viveu na França no século XIX, né? Os saxofones também são instrumentos transpositores, ou seja, a nota escrita não é a mesma nota que ouvimos, né? Então o que isso quer dizer? Que os instrumentos, o saxofone, nós temos várias afinações, né? Nós temos os instrumentos si bemol, que são os mais usados, e também temos o saxofone em mi bemol, que é o saxofone alto, e o saxofone barítono. Um dos mais usados é o saxofone em si bemol. Vamos falar um pouquinho sobre a história do instrumento. Ao contrário de muitos dos modos de instrumentos tradicionais, para chegar aos seus formatos atuais foram evoluídos de instrumentos mais antigos, dos quais muitas vezes não se conhece o inventor. O saxofone foi um instrumento deliberadamente inventado. Seu inventor, como eu disse, foi o belga Adolphe Sax, mais conhecido, filho de um fabricante de instrumentos musicais, né? Adolphe Sax, aos 25 anos, foi morar em Paris, né? Onde começou a trabalhar na empresa dos pais, que era fabricante de instrumento. Ele teve a brilhante ideia de adaptar uma boquilha de clarinete e criar o saxofone. Ao longo do tempo também o instrumento teve muitas modificações, porque havia necessidade de atingir algumas notas mais agudas, né? O primeiro saxofone fabricado, ele tinha a região grave e a região média. Porém, a região aguda, o instrumento não conseguia atingir. Foi aí que Adolphe Sax teve a brilhante ideia de fazer o registro da mão esquerda, né? Onde fica na parte superior do instrumento, e você apertando ou acionando o registro consegue atingir as notas mais agudas, né? Geralmente o saxofone é construído em metal, né? Latão. Geralmente tem a mecânica semelhante à clarineta e a flauta, que são dois instrumentos que foram fabricados no século XVII. O saxofone veio um pouquinho depois, né? Então ele é um instrumento de tubo cônico. Nós temos 26 orifícios e 23 chaves, né? Orifícios são os buracos, né? São furos que tem no corpo do instrumento, e para vedar esses furos, esses orifícios, nós temos uma sapatilha. O que é uma sapatilha? Ela é colada na chave, geralmente ela é feita de pele de animal ou também couro sintético, né? Para fazer a vedação do ar. A família do saxofone ela é muito extensa. Nós temos o saxofone sopranino, né, que é o instrumento mais agudo da família dos saxofones. Ele tem afinação de mi bemol, fá. O saxofone soprano é também um dos instrumentos agudos também da família do sax. Geralmente a afinação do instrumento saxofone soprano é a afinação de si bemol. Depois nós temos o saxofone alto, que seria o instrumento mais médio grave, que é o instrumento que é o saxofone alto. Afinação do saxofone alto, afinação em mi bemol. Depois nós temos o saxofone tenor. Conforme vai aumentando o tamanho do instrumento, conforme vai aumentando o tamanho do instrumento, do saxofone, o instrumento vai ficando mais grave, né? Vai tendo mais corpo, vai ficando mais grave. E a afinação do saxofone tenor, geralmente a afinação é em si bemol. Depois nós temos o saxofone barítono, que é um instrumento maior do que o sax tenor. Ele é um instrumento também grave. E também nós temos o saxofone contrabaixo, que é um instrumento grande. Não é muito usado esse saxofone contrabaixo, né?
Os mais usados são o saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor e o saxofone barítono. O saxofone ele é muito versátil, né? Ele é usado em grupos de câmara, quartetos, orquestras, bandas musicais, big bands. Então é um instrumento muito versátil que tem uma textura muito extensa, que pode atingir a nota mais grave até o super agudo. Então é um instrumento muito interessante. Bom, eu particularmente eu tenho, né, na minha trajetória, na minha vida, 3 saxofones. Eu tenho o saxofone soprano, tenho o saxofone também alto e tenho o saxofone tenor. Da família do saxofone, para mim só falta o barítono, né? Então esses 3 são os instrumentos que eu atuo hoje, né, como músico, e são os instrumentos que eu utilizo no meu dia a dia. O primeiro saxofone que eu adquiri foi o saxofone soprano, porque até então eu tocava somente clarinete, estudava clarinete, e veio a necessidade, né, de ampliar os conhecimentos, de estudar os instrumentos novos. E então eu optei para começar com o saxofone soprano, né? E também, naquela época, o famoso saxofonista Kennedy tinha um CD muito lindo que eu acho que todo mundo curtiu, que chama o CD Tudo por Amor, né? Então aquele CD com músicas românticas também, eu fiquei muito interessado por aquele som, por aquele timbre também. E acabei adquirindo meu primeiro saxofone, foi um saxofone soprano. Tem uma história que eu também queria compartilhar com vocês. O meu primeiro saxofone foi um saxofone soprano. Na época, eu tinha acabado de ser desligado de uma empresa, fazia aula como professor de clarinete. Foi ele que me deu a dica para que eu comprasse um saxofone, começasse a tocar em alguns eventos, casamentos e afins. Como eu estava sem poder aquisitivo na época, financeiramente, eu tinha uma sanfona, né, que eu tinha ganhado também, e fui até São Paulo numa loja e fiz uma troca, sanfona no saxofone. Voltei com dinheiro, né, para o dono da loja e adquiri meu primeiro saxofone soprano. Bom, depois na sequência veio a necessidade de ampliar a família do sax, né? Foi aí que eu comprei o saxofone alto, que é um instrumento também que eu atuo geralmente nos casamentos, né? Quando vai tocar uma música mais pop, né? Alguma música mais romântica, eu sempre utilizo o saxofone alto. E também atuei na Louveira Big Band com o saxofone alto por alguns anos. Foi muito interessante também. Depois, posteriormente, veio o saxofone tenor, né, que é um instrumento utilizado também em várias formações. E eu me lembro também que um amigo me passou um trabalho para tocar com uma banda, um carnaval, e precisava ser no sax tenor. E na oportunidade eu não tinha o sax tenor, e eu tive 15 dias para adquirir o instrumento e estudar, para tocar nessa banda. E deu tudo certo, eu também comprei o sax tenor, acabei gostando do som também e utilizo ele nas minhas apresentações. Bom, agora nós iremos falar um pouquinho sobre como é produzido o som do instrumento, né? Que é uma das coisas mais importantes no instrumento, é a produção do som. Então, basicamente o som é produzido por esta boquilha, chamada de boquilha, e esta palheta simples. Bom, como que é produzido o som? Nós temos aqui a boquilha, ela até parece com o formato de um apito, né? Porém, um apito ele é duplo. A passagem de ar aqui é uma coisa simples. Por exemplo, se a gente assoprar essa boquilha sem a palheta, não vai sair nada, né? Porém, quando a gente coloca essa palheta simples, por que palheta simples? Porque ela é fina,
de um bambu só, né? Tem as palhetas duplas, geralmente são usados nos fagotes, oboés, né? O que é a palheta dupla? Ela é um tubinho que tem duas palhetas. Quando ele sopra e aperta, produz o som. Aqui não, nós temos só a palheta simples, né? É um pedaço de bambu. Geralmente ela passa em uma máquina onde deixa a parte a ponta mais fina, né? E aqui um pouquinho mais espesso. Bom, nós temos também, para fazer a junção aqui, isso chama abraçadeira. Abraçadeira do instrumento para fazer essa junção. Bom, colocamos aqui a palheta em contato com a boquilha, é onde vai ser produzido o nosso som. Inclusive, quando a gente começa a estudar o saxofone, a gente começa estudando só com a boquilha. Bom, montado aqui, boquilha, abraçadeira e palheta. O som, na medida que a gente assopra, a palheta ela vibra, né, em milhões de vibrações por segundo. É aí que tem a produção do nosso som. Olha aqui, só com a boquilha e a palheta a gente já consegue produzir um tipo de som. Né? O som é esse que sai só com a boquilha. Por isso que em contato com o saxofone, que tem os orifícios, temos as chaves, vai saindo aquele som mais grave, mais agudo, de acordo com a necessidade da música, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho mais da palheta. A palheta são fabricadas em madeira, como eu falei, de cana, bambu. E também existem palhetas sintéticas. Existe uma famosa palheta chamada Fibracel, que também o pessoal usa bastante. Sobre modelos, marcas, nós temos inúmeras marcas de palhetas, inúmeras marcas de boquilha. Eu indico sempre para os meus alunos, quando for comprar uma palheta, uma boquilha, geralmente peça a indicação de um profissional, ou até mesmo vai até a loja e pede para fazer um experimento. Geralmente boquilhas, porque cada boquilha tem um som específico, umas mais agudas, outras mais graves, né? Uma para tocar um pouquinho de pop, e outra para tocar boquilha, uma música mais erudita, outra para tocar jazz, para tocar blues. Então nós temos vários tipos de boquilhas. Temos a boquilha de metal também, né? Ela boquilha é fabricada de resina e também fabricada de metal. Muitos músicos optam pela boquilha de metal por ela ter um som mais brilhante, né? E a boquilha de massa geralmente ela tem um som mais escuro, né? Interessante também a gente falar, no meu caso, de algumas referências musicais, né, no saxofone. Foram alguns instrumentistas que eu escutei muito, né, que tem algumas referências. Eu escutei muito Charlie Parker, Joe Coltrane, que são músicos do famoso tradicional jazz. Aqui no Brasil eu escutei muito o Ratinho e também o Nailor Azevedo Proveta. E também tem recentemente um saxofonista com o qual eu sou muito fã e aprecio muito o trabalho dele, que chama Ademir Júnior, que é um saxofonista de Brasília, e eu admiro muito o trabalho dele e é um dos grandes saxofonistas do Brasil. Também tem um francês chamado Baptiste Herbin, também no qual é um músico muito, né, prodígio no saxofone, e também eu gosto muito de escutar o trabalho dele. Tenho alguns CDs aqui comigo. Bom, falei um pouco de como surgiu, né, quem foi o inventor do instrumento, quais saxofones eu utilizo e também quais são as minhas referências. Dicas de estudo. Vamos falar sobre o saxofone.
Bom, nós temos hoje em dia, né, com a internet, nós temos inúmeros métodos, apostila para ser estudado. Mas o método que eu estudei, particularmente, no saxofone, foi o famoso método americano também. Eu estudei, na verdade estudei alguns métodos, e estudei o método Rubank, que é um método usado nas escolas particulares. Estudei também alguns trechos do método Amadeu Russo, na Pires Camargo também, que tem um método para saxofone. E recentemente eu tenho feito muito estudo e pesquisa sobre a área de improvisação, no qual é uma das últimas etapas musicais de um músico, assim, que geralmente a gente tem que estudar improvisação quando a gente já conhece um pouquinho de escalas, de acordes, de arpejos, de intervalos, né, na verdade, temos que conhecer um pouquinho de harmonia e teoria musical para começar a improvisação. Improvisação como que funciona dentro da música. Geralmente é tocada a música como ela é escrita, e posteriormente o músico ele faz uma improvisação daquela música escrita, no qual seria uma composição instantânea, na verdade, né? Ele cria na hora ali uma quase que uma segunda música, é um improviso, né? E também chamado de solo. Então, quando nós temos solo numa música, é quando um músico vai fazer a improvisação e, na verdade, ele vai criar, né, na hora uma outra melodia, né? Em cima, na verdade, daquela melodia escrita, geralmente é criada uma melodia meio que paralelo com a original, né? Nós temos grandes também improvisadores, né? Nós temos grandes improvisadores no saxofone, inclusive o grande Charlie Parker e o Joe Contrain. Eles foram um dos precursores do saxofone e da improvisação, né? Porque o jazz americano, o jazz e o blues são músicas que geralmente são temas curtos, né? Porém, a música fica extensa justamente para essa improvisação do músico, né? dessa criação ali instantânea. Então nós temos músicas que ficaram muito marcadas aí pelos mestres, pelos grandes saxofonistas, com os improvisos, né? Com essas improvisações. Inclusive o Joe Contrain, ele escreveu uma música que tem 8 compassos, e ele fez uma criação de um solo que dura 15 a 20 minutos assim, de solo, né? Muito interessante. Aí a gente via como Charlie Parker e Joe Contrain eram músicos assim fantásticos. Também falando do jazz americano também, que foram alguns músicos que eu escutei também. Nós temos o Dexter Gordon, né? E tem o Sonny Rollins. Também são 2 músicos americanos que também desenvolveram essa parte de improvisação e de pesquisa do instrumento, né? Na verdade, quando a gente fala de estudo, a gente está incluindo também a pesquisa. Então esses músicos, Charlie Parker, Joe Contrain, Dexter Gordon, Sonny Rollins, são referências assim para todo saxofonista. Eu acho que todo saxofonista tem que escutar essas músicas, esses mestres, não para copiar, mas para ter referência e também ver como o músico foi desenvolvendo naquele instrumento, né? Que eu vejo muitos alunos começando a aprender o instrumento e já querendo saber música, já querendo sair improvisando, já pergunta quando que eu posso tocar num evento. Então é difícil, né? Nós precisamos ter etapas e passar por elas, não podemos pular, né? Infelizmente, eu falo com os alunos que o estudo ele é uma coisa chata, vamos dizer assim, porque você tem que sentar sozinho em frente de uma partitura ou de uma apostila e estudar, né? Ou senão você também vai fazer uma pesquisa
de frente ao computador, ou você vai ver um vídeo sozinho, né? Então é uma coisa chata, porém a gente não pode abrir mão do estudo, né? Nós temos alguns pilares, algumas maneiras de estudo do saxofone. Nós temos que estudar primeiramente a sonoridade, né? Porque você tendo um som bonito, as coisas ficam mais fáceis. Então nós temos que estudar sonoridade, temos que estudar técnica, né? A gente precisa estudar técnica para tocar algumas coisas rápidas. Precisamos estudar a digitação do saxofone, né? A digitação é muito importante também. A digitação vai desenvolver a técnica. Depois nós temos também a parte, antes da sonoridade, a parte respiratória também, que é muito importante, porque é onde que nós fabricamos o nosso som, é a parte respiratória, né? Que daí vem a sonoridade. Depois nós temos técnica, vamos colocar dentro da técnica agilidade, vamos colocar digitação. Depois também, com o tempo, a gente tem que desenvolver a musicalidade, né? O que é a musicalidade? Você interpretar aquela música que está sendo tocada, né? Eu sempre falo para os alunos, você fala que nem um robô? Não, a gente fala pausadamente, com nuances na altura de voz. Então, quando a gente está tocando o saxofone, nós temos que pensar que nós somos cantores, né? Aquela música precisa sair quase parecida com uma voz, né? Com a voz. Então eu falo assim, vamos tocar pensando no cantor, né? Geralmente é assim que funciona o nosso desenvolvimento dentro do saxofone. E depois de tudo isso, depois da musicalidade, nós temos também a parte de improvisação, né? Criação, como eu falei, que é uma das últimas coisas que o músico também precisa estudar. Outra coisa também importante que nós precisamos ter, agora falando mais pessoalmente, para tocar bem um instrumento, qualquer instrumento que seja, nós temos que ter disciplina. Essa é a palavra-chave, disciplina de estudo. Se possível, montar um cronograma, fazer uma lista do que tem que ser estudado, não pular etapas, porque eu vejo muitos músicos estudantes começam a estudar com 2 meses, já quer sair tocando música, já quer sair tocando nos eventos, ou já quer pegar uma responsabilidade de tocar em uma cerimônia de casamento, né? Então eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Você começa a estudar e as coisas vão acontecendo naturalmente. Pelo menos para mim foi assim que aconteceu. As coisas foram surgindo. Eu comecei no clarinete, depois eu teve oportunidades de trabalho com saxofone, onde eu tenho 3 tipos de saxofone, onde eu vou tocar uma música, eu analiso o que vai ser tocado e vejo qual timbre que se encaixa melhor dentro dos 3 instrumentos que eu tenho. E depois também veio a flauta transversal, que falaremos no próximo vídeo. Então, as coisas vão acontecendo, né? A gente não pode comprar o instrumento e já querer sair tocando, né? Existe o tempo de você se acostumar com o instrumento, de você ver a anatomia do instrumento, né? Então é muito interessante isso, porque os grandes mestres, eles estudaram bastante também, né? As coisas não foram assim acontecendo rápido, não. Muita gente passou anos e anos de pesquisa, de estudo, para depois dar continuidade na carreira e se apresentar para o grande público. Eu falo sempre que assim, a gente tem que estar preparado quando a oportunidade aparecer, né? Não a oportunidade aparece e você vai tocar e vai se apresentar. Eu falo, não, tenha calma, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Bom, falei um pouquinho sobre a história do saxofone, algumas experiências minhas e também como funciona o som do instrumento. E queria deixar para vocês, no final desse vídeo, uma apresentação do meu trabalho. Uma música gravada há 1 ano atrás, com uma parceria do meu amigo Wind Studio, com a música Shallow Now.
né? Uma música famosa que foi tema de filme da Lady Gaga.